Na quarta passada, Dia da Criança, fiquei abismado quando a Prefeitura de Uberaba, aqui em Minas Gerais, montou com a polícia e com o Exército em um evento dedicado aos pequenos um estande para lhes explicar como funcionam diferentes tipos de armas e bombas. As crianças até mesmo tocavam nos equipamentos. Já no sábado, dia do professor, o Instituto SEMESP fez um alerta de que essa profissão historicamente tão maltratada no nosso país passa por um momento dramático com grande insuficiência de profissionais. A carreira há muito deixou de ser atraente, seja pelos baixos salários, condições deploráveis mesmo de trabalho e de uns anos para cá uma abominável perseguição dos professores pelo próprio governo, por pais e até por alunos. Bom, crianças são fortemente influenciadas pelos adultos, especialmente as autoridades, sejam os próprios pais, não os professores e até a polícia. Se crescerem vendo que o contato com armas no cotidiano é uma coisa corriqueira, não aceitar uma sociedade mais violenta, onde desavenças podem ser resolvidas pela força. Por outro lado, assistimos a pessoas desqualificadas e sem vocação assumindo o fundamental papel do professor no espaço deixado por aqueles que seriam bons mestres, mas que, enfim, foram afugentados por um ambiente hostil e sem perspectivas. Um bom docente não ensina apenas a parte acadêmica, ele forma melhores cidadãos, mais humanos, empáticos, tolerantes, colaborativos e resilientes. Diante disso, essa semana nos convida a refletir sobre quais são os exemplos que realmente interessam as crianças para que cresçam de uma maneira saudável. E, em muitos casos, o que elas precisam difere daquilo que alguns adultos defendem, inflamados por temas do momento ou por uma visão limitada do mundo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Segundo a Prefeitura de Uberaba, o objetivo do estande da Polícia e do Exército era, abre aspas, afastar o medo culturalmente imposto nas crianças sobre as forças de segurança, fecha aspas. Achei a justificativa meio estranha, né? Por que a população teria medo de quem a deveria proteger? Mas infelizmente isso acontece, especialmente entre os mais pobres. A iniciativa contraria o que educadores defendem há anos. Eles tentam até mesmo tirar armas de brinquedo das mãos das crianças para construir uma sociedade menos violenta. E por falar em educadores, o alerta do Instituto SEMESP se baseia em um estudo divulgado na última semana de setembro, que indica que o Brasil enfrentará um déficit de 235 mil professores em 2040. E vale notar que entre 2010 e 2020, os ingressantes nos cursos de licenciatura aumentaram 61%, mas os formandos cresceram só 4%, indicando aí uma enorme desistência da carreira antes de se formar. Outro ponto importante demonstra que a imensa maioria desses estudantes estão em cursos à distância, o que é temerário, porque professores que terão que lidar com crianças em salas de aula estão sendo formados fora de uma sala de aula. Além disso, boa parte dos formandos já atuam como professores, o que indica uma baixa qualificação de muitos docentes atuais. Com isso, o Brasil corre sério risco de ficar sem professores à medida que os existentes abandonam a sala de aula ou se aposentam, enfim, sem que haja reposição suficiente. Isso já está acontecendo. A rede estadual de São Paulo não conseguiu preencher todas as vagas de professores temporários para o novo ensino médio. Isso implicará em salas mais lotadas, e professores ainda mais sobrecarregados, com evidente piora na qualidade do ensino. Não é possível conceber um futuro para um país sem mais e melhores professores, e que eles tenham liberdade para exercer a sua carreira em paz e com apoio, Tal liberdade pode chocar muitos pais, porque os professores trazem visões diversas do mundo, o que não tem sido bem aceito por muitas famílias, um sinal, aliás, de nossos tempos que está na raiz dessa perseguição sofrida pelos docentes. Mas as crianças precisam dessa oxigenação às ideias e os professores são perfeitos para isso, porque conseguem ver seus alunos de uma maneira diferente e menos, vamos dizer assim, idealizada que seus pais. Dessa maneira, as crianças se desenvolvem melhor, com uma visão menos
enviesada da vida. Quando eu tinha 17 anos, eu entrei na Escola Politécnica da USP no curso de Engenharia Elétrica, e era o curso e a escola que eu tinha escolhido, não? Enchendo aí os meus pais de orgulho, por sinal, não. Mas eu sentia que tinha alguma coisa que estava me faltando ali, não. E aí eu lembrei da minha professora de língua portuguesa do ensino médio, que dizia que eu não deveria ir para a engenharia, e sim para algo na área de humanas, não. Então, quando eu estava no segundo ano da engenharia, não, conversando com ela, ela me incentivou a tentar uma vaga de trainee na Folha de São Paulo, apesar de não ter nada que sugerisse que aquilo fosse dar certo, mas o fato é que deu certo, não? E aquilo mudou a minha vida profundamente, não? Se eu tivesse continuado na engenharia, possivelmente teria progredido bem na carreira, né? Mas a mudança para o jornalismo foi um dos maiores acertos que eu tive. E em um primeiro momento aquilo desagradou os meus pais, mas eu sou feliz e grato àquela professora por ter percebido a minha vocação e me incentivado a persegui-la. Coincidentemente, na semana passada, eu assisti ao episódio O Flautista, da série coreana Uma Advogada Extraordinária da Netflix. E ele aborda o caso de um jovem que sequestra, não, crianças da escola da sua mãe para levá-las para brincar durante uma tarde, não, devolvendo-as aí felizes e saudáveis no fim do período. O jovem apenas brincou com elas, sem nenhuma intenção obscura. Então, para ele, as crianças precisam brincar, ser saudáveis e felizes, como ele dizia, não? A sua ação se deve a uma revolta dele com o estilo educacional da escola da própria mãe, não? Em que as crianças precisam estudar diariamente por 12 horas, mal tem tempo para comer, não? E podem ir ao banheiro apenas uma vez por dia, não? Ainda assim, ele acabou preso, afinal, as atividades recreativas, digamos assim, não, foram dadas sem a autorização ou mesmo o conhecimento dos pais, né, quando seus filhos deveriam estar estudando. Claro que essa foi uma atitude, vamos chamar de extrema, não? Ainda que bem intencionada, mas serve para a reflexão. Afinal, do que as crianças precisam para se desenvolver, não? Estudar 12 horas por dia? Aprender como funcionam armamentos pesados? Há o momento de estudar e o de brincar, não? Sem isso, o seu desenvolvimento fica prejudicado. O brincar é um treino para a vida adulta, por isso educadores defendem que as armas fiquem de fora. Pais devem se aliar a professores, apoiando esses profissionais para reforçar, inclusive, não, o respeito de seus filhos com os mestres. E no caso de não concordarem ideologicamente não, com algo dito em sala de aula, os pais não devem tentar censurar os professores, e sim apresentar o seu ponto de vista aos filhos em casa, não? E dessa maneira, essas crianças vão crescer com uma visão mais real, não? E ampla do que é o mundo. Crianças precisam ser crianças, não? E a educação deve sempre permitir isso. É isso aí, meus amigos. Esse é um grande dilema do nosso tempo, não é mesmo? Se você quiser debater sobre isso em sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.